Professor, eu quero falar sobre um personagem da Copa, mas antes eu vou colocar um meme. Eu sei que o senhor vai sacar de cara, professor. Quero ver se o pessoal vai pegar a referência. Mas para falar do cara que eu quero falar, a gente tem que pegar uma foto que é uma outra versão do Haaland. É essa aqui, ó. Esse é o Haaland ontem, né? Então, de George Pobre W. Iraque. Bush, né? Pobre Iraque, o Haaland não perdoou, né? Mas está aí o Bush. Mas eu não posso deixar de falar de Ayman Hussein, ou Hussein, né? Porra, a história de vida do cara por si só já seria digna de todas as láureas como um atleta, né? Porque Uhum. o esporte tem a coisa da superação, porque o esporte tem a coisa da jornada do herói, né? Da saga, e a vida do cara que nasce em meio a uma tormenta de guerra. é, Bom, tem episódios dramáticos da sua biografia, depois a gente até pode citar. Mas para mim, em especial, os seus últimos dias ao chegar nos Estados Unidos. E aí me incomodou até na transmissão aquela coisa crítica, né? Não, ele foi entrevistado por 7 horas. Não, ele não foi entrevistado. Entrevista é o que eu estou fazendo com o senhor aqui, né? Ele foi interrogado, escrutinado, ele foi submetido a uma indignidade, né? Porque afinal de contas não há nenhuma razão para você, quiçá, pegar este atleta em especial, separá-lo do grupo e levá-lo para uma salinha. Não há nenhuma razão que justificasse isso. Mas ainda que você pudesse tentar argumentar, vamos dizer o seguinte, ó, aleatoriamente pegamos alguém do grupo só para tirar uma febre ali, pô, é coisa que em 1 hora de qualquer protocolo ele deveria estar liberado, né? Agora, 7 horas é para justamente pechar este jogador, é para vender uma imagem para o grupo da coisa demonizante dos iraquianos, ou depois disso de outros países do mundo árabe que chegarão nos Estados Unidos sempre como os terroristas, até mesmo um atleta, até mesmo um craque. Pois o cara supera tudo isso, chega lá e faz um gol histórico. É o segundo gol do Iraque em Copa do Mundo. Foi um gol que naquele momento entregava ao Iraque a chance de competir com a Noruega, empatava o jogo. E tem o gol como, vamos dizer assim, um pingente da sua trajetória. Queria que o senhor falasse um pouco disso e como os Estados Unidos têm operado para desumanizar os atletas do Irã, do Iraque, de Senegal antes disso, o árbitro somali e por aí afora. Olha, Suman, essa situação, eu acho que tu pegou no ponto certo. Ela está sendo subdimensionada pela imprensa, ela está sendo menosprezada. Em que pese alguns jornalistas terem feito o seu papel de denunciar a situação, essas denúncias não estão acontecendo na necessidade que a situação impõe. Imagina se fosse o contrário, Suman. Hipoteticamente, se a Copa fosse no Irã, e se o tratamento dispensado aos atletas estadunidenses estivesse sendo o tratamento que os atletas iranianos estão recebendo nessa Copa, a imprensa esportiva brasileira estaria falando sobre isso sem parar. Estaria dizendo que o Irã não tem condições de receber uma Copa do Mundo, que é um país hostil às democracias liberais, que não teria motivo nenhum para ele ter escolhido a Copa, que um país em guerra não deveria estar sediando uma Copa do Mundo. Não é isso que a gente vê acontecer. A gente vê, sim, algumas críticas pontuais, mas, ao mesmo tempo, teve muitos jornalistas que não falaram nada a respeito, e teve outros que criticam, mas que criticam quase de uma maneira pontual, que para mim é o pior ainda, sabe? Que é aquele jornalista que parece que critica essa situação como se ele estivesse falando do tempo. Putz, hoje está chovendo, né? Que chato. É ruim esse tratamento que os atletas estão passando, né? Mas vamos Que passar para a chato, né? próxima pauta. Será que o Neymar vai voltar amanhã? Cara, isso para mim é pior do que não falar. Isso para mim é pior do que defender, sabe? E aí depois esse é o cara cínico que, quando questionado, ele diz: mas eu falei daquela situação. Sim, De mas fato. falou com qual veemência? Tu deu a devida importância para essa situação? É claro que não, sabe? Então, assim, tem pouquíssimos que estão tratando de maneira mais rigorosa. Eu acho que o André Rizek é um dos poucos que eu já vi falando mais de uma vez sobre essa situação. Certamente tem outros que eu não vi, então não quero dizer que ele é o único, porque eu não acompanho todos também, mas não está sendo dimensionado da maneira correta. Isso, para mim, está bastante claro, essa situação. Talvez alguns até estejam com medo de retaliação se estiverem nos Estados Unidos, o que eu entendo, mas ao mesmo tempo bom. É jornalista, cara, tua função é Para relatar o que isso, está acontecendo.
É que nem o atacante tem que fazer gols. Não, cara, fica com medo, faz com medo, né? Não tem muito o que fazer também, né? Então, é muito, muito preocupante essa situação, porque eu gosto de dizer para as pessoas que um dos motivos pelos quais eu escolhi as relações internacionais, e eu me dei conta disso muito depois, foi justamente a Copa do Mundo. Porque a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei com afinco, que foi a Copa de 98, me fascinou. Eu era criança ainda, mas aquelas bandeiras, os times, as celebrações, ver a diversidade humana colocada no âmbito esportivo, competitivo e celebratório, foi algo que realmente me fascinou. Eu achei incrível aquilo. Eu nem sabia o que era o curso de Relações Internacionais. Mas aí, anos depois, eu me dei conta de que aquilo realmente foi o primeiro momento que eu sinalizei que gostaria de estudar essa área. E o que nós estamos vendo agora nessa Copa do Mundo é o contrário. Os Estados Unidos estão recebendo a Copa do Mundo por quê? Se eles não querem receber as pessoas. Eles não querem receber os turistas e eles não querem receber nem os atletas, nem os protagonistas dessa Copa do Mundo. E pior, que contam com a conivência de muitas pessoas. Basta ver qualquer comentário sobre isso no Twitter que vai aparecer alguém justificando, alguém passando pano. Ah, mas olha só, os Estados Unidos têm que cuidar com atentados terroristas. Gente, mas o que é isso, sabe? De novo, imagina se a situação fosse o contrário, Suma. Imagina se, de repente, o Brasil decidisse que, a partir de agora, todos os cidadãos dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, tivessem que passar por esse escrutínio. Porque, afinal, esses países fizeram um colonialismo, porque, afinal, esses países fizeram uma pilhéria no mundo inteiro, porque eles sempre roubaram todas as riquezas dos outros países do mundo. Então, a gente precisa ter dúvida. Quem disse que o estadunidense que está chegando no Brasil não quer roubar o nosso país? Se tantos outros estadunidenses já nos roubaram, quem disse que esse estadunidense especificamente não quer nos roubar? Já imaginou o que aconteceria se o governo brasileiro fizesse isso? Não, ou para gravar ainda, vamos dizer que a Copa em 2030 fosse ocorrer, sei lá, não vou dizer no Irã para não ficar muito latente assim, mas fosse ocorrer na Arábia Saudita, né? E a Arábia Saudita decidisse deixar um atleta europeu ou, para não dizer dos Estados Unidos, que até são mais parceiros de qualquer coisa, mas um atleta da França, 7 horas sendo entrevistado, né? No aeroporto. Imagina o caos que isso seria. Mas essa ditadura, é por isso que isso aí não pode acontecer uma Copa no lugar desse, porque não sei o quê, porque papapá. É o privilégio de ser ocidental e ser branco. Os crimes que são cometidos por eles, que são crimes, eles são percebidos como fatos menores. É o exemplo que eu dei mais cedo, é a chuva. Ah, que chato, tá chovendo, vou ter que levar um guarda-chuva. Sabe aquilo que a gente, muitas vezes as feministas denunciam de homens que passam pano para outros homens, ou até mulheres que passam panos para homens, que dizem assim, ah, são meninos, ah, não tem o que fazer, ah, homem é assim mesmo, sabe? É praticamente isso que a gente faz com o acidente. Eles cometem esses crimes, sempre os cometeram, eles ocupam um lugar no mundo que só é possível pelo colonialismo e pela exploração que eles fizeram e fazem até hoje. A economia mundial está baseada por conta das estruturas herdadas do colonialismo. Sim, o colonialismo oficial acabou, mas as estruturas se mantiveram. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na África, vários países africanos que foram colonizados pela França usam até hoje uma moeda que é o CFA, que é uma moeda cujo lastro era antigamente o franco francês e agora é o euro. E boa parte das reservas em ouro desses países estão em onde? Estão onde? Em Paris. Até hoje. São independentes há mais de 60 anos. Mas até hoje é assim. E mais, essa moeda, ao longo do tempo, ela era sobrevalorizada. Por quê? Para facilitar que esses países comprassem produtos franceses e para tornar os produtos que esses países vendiam para a França mais baratos na França. Isso até hoje. Eu não estou falando de algo que aconteceu e terminou em 1960. Isso até hoje é assim. E aí, esses países querem dizer que eles é que têm que controlar quem tem acesso e quem não tem acesso. Porque nós é que somos os errados, nós é que representamos um perigo, não eles.